Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago Moretti, o professor tatuado, e continuo nesse vídeo a falar sobre o Porto de Itajaí, o processo de federalização que está acontecendo aqui na cidade, está dando maior burburinho, e dessa vez com uma novidade. Tá rolando aí nas redes sociais, nas mídias, na imprensa, a notícia de que João Paulo Bastos, o cara que foi, ou melhor, que teria sido candidato pelo Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições, estaria sendo indicado para ser o cara que vai mandar no Porto com a federalização. E aí, muito disse e me disse, algumas pessoas defendendo, outras criticando, como tem acontecido direto, e vou tentar esclarecer aqui alguns pontos do que eu acho disso tudo. Antes de mais nada, já falei isso em vídeos anteriores, isso é um baita de um tiro no pé pro PT, pra esquerda, que tá jogando politicamente com essa história, e pro nosso município não vejo isso com bons olhos, porque eu tô pensando no futuro. A gente não pode pensar só no agora, em um contrato que dura aí 25 anos pela frente. Além de um tiro no pé, a indicação do João Paulo para esse cargo tem um tom meio que de deboche, essa é a sensação que me dá. Porque simplesmente isso tem a ver com o processo eleitoral que se encerrou aqui no município, dos bastidores da campanha eleitoral e do que tá acontecendo com essa possível indicação do João. Tudo que eu tô falando aqui são apenas as famosas suposições e servem pra gente gerar o debate e gerar, a partir desse debate, quem sabe as informações oficiais e aí sim as possíveis e necessárias conclusões. Então eu vou começar dizendo pra vocês o primeiro burburinho na cidade, que tem muita gente falando essa palhaçada toda, federaliza, municipaliza, por isso que tinha que ser privatizado, por que o público não dá certo. Então, essa é a pior besteira que a gente pode falar, tá galera? Porque o objetivo dessa gente aí que tenta vender tudo, e eu sempre digo assim, ó, vender soberania, é justamente ganhar dinheiro com o que é público, mas botar no próprio bolso. Então se hoje o Porto fosse privatizado, não significa que toda essa polêmica ela cessaria. Continuariam acontecendo indicações, só que dentro de um campo privado, isso não chegaria ao público. Nada indicaria que o nosso Porto estaria sendo bem representado. Muito pelo contrário, gente, iniciativa privada simplesmente é assim. O negócio está funcionando, está dando lucro, bora investir. Se não está dando lucro, é o corte de gastos, é o desemprego, é o que vai acontecer para alguém que é dono dessa parada ganhar dinheiro. Vamos parar com essa lenga, não tem essa de privatizar Porto não. É nosso, é soberano, é do país, é do município, precisa ser administrado mais com competência. É isso que a gente precisa falar. Sem botar no jogo interesses próprios, pessoais, políticos de alguns. A gente tem que pensar no bem maior, nesse caso específico, do município de Itajaí. Então essa parada de privatização já era. Inclusive, esse povo todo da extrema-direita tentou de todas as formas privatizar o Porto. É muito dúbio. O que vocês têm que colocar na régua? Quem antes desse processo todo, antes da crise do Porto, defendia a municipalização e quem agora continua defendendo. Porque essa galera que antes defendia uma coisa, agora quer outra, algum interesse tem no meio. Fica ligadinho nisso. Também tem o Robson Coelho, que vai ser o prefeito da cidade, o Rubens Angioletti vai ser o vice. Andaram fazendo aí protesto, que não teve quase ninguém. Aí a galera perguntando, pô, a população de Itajaí não tá interessada nisso? Meus caros, não é agora, na véspera de Natal, não vai ter presente de Natal a municipalização do Porto, porque esse processo já tinha que ter acontecido ao longo de anos. Isso já era para estar sendo tratado nos últimos anos, ninguém vai fazer um contrato em 2, 3 dias. A Câmara de Vereadores tinha que ter aprovado o projeto, que só foi aprovado agora na reta final, ou seja, é insegurança jurídica, é um rolo que não adianta agora ir lá em cima do caminhão de som, fazer um monte de fala, que já era para ter sido feito. Robson Coelho foi aí secretário adjunto dos portos, aeroportos aqui do estado de Santa Catarina. O que foi feito pelo Porto com a influência que ele poderia ter? Por que agora que o cara vai virar prefeito, parece que é importante a municipalização? Onde estavam essas pessoas quando estavam sucateando o Porto, precarizando o Porto, atrasando o processo de renovação de contratos em conta de uma privatização forçada que não iria beneficiar em absolutamente nada o nosso município? Agora defender a municipalização com que interesse? Esse é o ponto específico. Eu defendo a municipalização do Porto pensando na minha cidade, pensando no futuro de Itajaí. Porque basta a gente lembrar como era o Porto de Itajaí antes de 1995, quando era federalizado. Será que esse porto era competitivo? E assim, gente, não estou dizendo que agora o Porto federalizado não vai ter investimento. É óbvio e lógico que o governo federal vai fazer investimentos. Mas é óbvio também que esses investimentos aconteceriam também com uma municipalização. Porque faz parte do processo do governo federal investir no Porto. Como aconteceu quando teve enchente lá em 2008, 2010, que teve investimento federal. A questão agora é que essa federalização só está em jogo por questões políticas. Agora entram os meus achismos, tá, gente? Isso aqui são especulações da minha mente. A principal delas. Eu penso que com uma federalização agora, vai ter bastante investimento. Eu acho até que vai bombar nesses próximos 2 anos. Porque tem interesse, por exemplo, do Décio Lima, que é o cara lá do PT, que está por trás de muito dessa federalização do Porto. Ele deve querer vir candidato ao governo em 2026 e deve usar esse capital político do crescimento do Porto pelo PT, pelo Lula, para justificar, quem sabe, possíveis votos na cidade de Itajaí para ele, que vamos ser sensatos, nos últimos cenários eleitorais não tá dando muito certo para ele. E aí que tá o tiro no pé, que eu digo que essa história toda, galera, vai ser sobre o Porto de Itajaí. Aqui na nossa cidade, isso só tá gerando mais polêmica e mais insatisfação de uma galera que já tá muito insatisfeita com o governo federal. Essa história do Porto simplesmente vai acontecer o seguinte, que o governo federal ferrou Itajaí. Cara, vai quebrar um caminhão de contêiner numa esquina, vai ter gente falando que a culpa é do Lula. Vão usar isso como o Robson Coelho, o Rubens Angioletti, como essa galera já tá indo lá para cima do caminhão de som falar, é culpa do PT, é culpa do Lula, que
vai ter desemprego, que vai ter isso, que vai ter aquilo, ou seja, está simplesmente usando para ganhar like, para aumentar a polarização política de questões de eleições para 2026. Eu acho até que essa galera da extrema-direita está até a favor da federalização, e eu vou dizer para vocês por quê. Como já disse em vídeos anteriores, a gente não pode falar só de 2024, a gente está falando de contratos que vai durar décadas. Tem gente que fala, se o porto for municipalizado para o PL agora, eles vão privatizar. Gente, da onde que o município, tendo uma concessão, vai privatizar o porto? E se alguém acha do contrário ou estiver errado, vem aqui nos comentários e diz. Mas para mim é mais ou menos o exemplo assim, ó, eu alugo uma casa e vou lá e vendo a casa que eu aluguei. Não faz sentido. Quem tem direito de privatizar, de fazer o contrato de uma possível privatização do Porto Itajaí é o governo federal. E eu penso que com a federalização, e lá em 2026, bate na madeira que não aconteça, mas que é possível acontecer, se nós, enquanto campo progressista, não mudarmos posturas e não entendermos uma pluralidade do campo progressista, temos chances reais de perder essa eleição de 2026 para a extrema-direita novamente. Aí você já pensou um porto federalizado, com o município tendo uma prefeitura da extrema-direita, o quanto vai ser mais fácil vender a preço de banana o nosso Porto Itajaí? Galera, eu tô pensando lá na frente, tô pensando daqui a anos, daqui a uma década, qual vai ser o nosso cenário. Parece que essa gente não tá captando esse pensamento. E sobre a indicação do João Paulo, eu tenho aqui minha teoria de conspiração, que é o seguinte, vamos voltar no cenário político para a prefeitura de Itajaí. Tinha o Chiodini do MDB, do atual governo, tentando, tinha o Robson Coelho pelo PL, tinha o Osmar Teixeira, candidato, meio ali da direita também, concorrendo pelos votos da direita. E tentou-se, de todas as formas, que o PT lançasse uma candidatura própria. Entrou nessa jogada o João Paulo. A revelia, tá, gente? Muita gente dentro do Partido dos Trabalhadores se opunha a essa candidatura por ser um cara que estava caindo de paraquedas no partido, que não tinha um histórico ideológico do que o partido significava, mas foi colocado ali aos trancos e solavancos, muito do que dizem por conta de influência do Décio Lima. Acabou rolando aí uma fatalidade, infelizmente, a perda do filho dele no meio desse processo, ele acabou desistindo da campanha. Eu defendi muito em vídeos que o PT lançasse um nome para ser candidato do partido, mas rola-se nos bastidores a ideia de que o Décio Lima, de que a família Lima estaria tentando construir uma junção política com o Chiodini para fazer aí uma proposta de uma candidatura progressista que teria MDB, PT, PDT, enfim, para tentar bater de frente com esse PL. Inclusive, essa possível aliança PT e MDB seria também amarrada em Blumenau, onde teria a Ana Paula, candidata pelo PT, que é a esposa do Décio Lima, e teria o apoio do MDB. Moral da história, gente, acabou que isso não aconteceu, tanto que se vocês buscarem nos bastidores, o MDB de Blumenau, no último dia de inscrição de chapa, deu um BO, acabou se aliando ao PL. E aqui na nossa cidade, o João Paulo veio dizendo que seria candidato e na reta final pulou do barco, desistiu, arregou, não sei qual é a palavra que a gente diz pra isso, mas a questão é que tudo ficou muito nebuloso. Eu ficava me perguntando, cara, o que tá em jogo? O que tá sendo oferecido pra entrar nesse processo? Meio que, sei lá, fazer a cabeça de muita gente da esquerda que seria candidato e na reta final abrir mão do negócio. Muita gente na época dizia isso, ó, ele vai fazer tal coisa, vai chegar em cima do laço, ele vai largar. Tudo isso pra ter apoio o Chiodini do MDB aqui na cidade. Não foi um apoio explícito, oficial do PT, mas na prática, galera, o que sobrou pro cara da esquerda, pro cara progressista votar? Ele achou que poderia votar no Chiodini para que o PL não fosse vitorioso. Inclusive, o próprio Lucas Lima, sobrinho do Décio Lima, que era candidato a vereador, fez campanha assim explícita na sua rede social com adesivo colado do Chiodini. E aí eu penso ficar com meus botões. Depois desse rolo todo, o João Paulo acaba sendo indicado para ser o manda-chuva do Porto de Itajaí. Vamos pensar que tivesse dois planos nessa história toda. Machismo meu, tá? Primeiro plano, Décio Lima, essa galera toda escolhe o João Paulo para dizer que seria um candidato, mas na reta final não é, para se aliar ao MDB, pensando que o MDB ganharia a prefeitura. E caso o Chiodini ganhasse, eu penso que ninguém estaria discutindo essa federalização do Porto. Estariam apoiando a municipalização do Porto. Eu acho que, quem sabe, o João já teria esse carguinho lá. Agora, como não aconteceu essa vitória do Chiodini, do MDB, eles perderam para o PL, acredito eu que veio um plano B, que é então pensar nessa federalização, e aí o próprio João continua também o manda-chuva dessa história toda, de um porto federalizado, que aí tem cargo político, tem influência, tem indicação, pensando em como que isso pode construir possíveis candidaturas em 2026. Em todas essas teorias, esse povo só está pensando pro hoje, pro agora. A gente precisaria pensar em um contrato que vai durar décadas, insisto muito nisso. O que vai acontecer com o nosso porto em 2030, em 2035, com um possível presidente de extrema-direita assumindo o nosso país novamente? Quanto é complicado pensar que interesses pessoais, políticos, estão sendo colocados acima dos interesses de um município, de milhares de itajaienses, de cidadãos. Tudo isso é muito difícil de ver, de pensar. E para você gerar a tua conclusão, lê, pesquisa, vê quem está envolvido nessa história toda, mas principalmente, vê o que essas pessoas defendiam há 2 anos atrás e o que elas continuam defendendo hoje. Fica ligado, tá bom? Aquele abraço, até o próximo vídeo.